Amados, eu quero compartilhar uma palavra dando continuidade a essa série de mensagens que nós estamos ministrando sobre o reino de Deus. Quero que você, por favor, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, livro de Gênesis, capítulo 1, vamos ler o verso 26, o verso 27, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, verso 26 e o 27, assim diz a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Segura só um pouco, queridos, percebam uma coisa: Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem com um propósito. Deus cria o homem para governar, amém, amados? Deus cria o homem, delegando ao homem o poder para ele estabelecer o seu reino, a sua glória aqui na terra. Deus me chamou, Deus te chamou para você exercer a autoridade do reino, exercer a autoridade dos céus, amém? Esse verso ele fala que nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, amém, amados? A imagem e semelhança do Senhor, e Ele nos deu autoridade. Ele está aqui dando a Adão, né, esse poder para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, né, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pode avançar para o 27, por favor. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, amém? Então, queridos, a gente percebe que o projeto de Deus para o homem é ele exercer o domínio. O projeto de Deus para o homem é ele exercer a autoridade. Essa foi a grande ideia de Deus. No entanto, queridos, nós sabemos que o homem ele pecou, o homem ele errou. No capítulo 3, versículo 4, a gente vê exatamente a queda. Diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A gente vê uma estratégia do diabo aqui incorporado, né, na serpente, iludindo, enganando a mulher. E aí o verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu, amém? Aí a gente percebe o que? Que aconteceu a desobediência, aconteceu o que? O pecado, transgressão à vontade, ao direcionamento, à palavra do Senhor. Deus chamou Adão e Eva, Deus chamou o homem para dominar, para exercer autoridade, e por causa deste pecado, o homem perde essa autoridade. Por causa desse pecado, essa autoridade sai das suas mãos. A serpente engana. No verso 9, Deus pergunta, Deus visitava o homem, pergunta: onde
você está? Onde você está? Porque ali o homem estava escondido. E aí no verso 13 ele pergunta para a mulher: que é isso que você fez? Ela responde: olha, a serpente me enganou e eu comi. E aí, queridos, a gente vê que o homem, ele sofre. Verso 17 diz: e a Adão disse: visto que atendeste a voz a tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias. E aí veio maldição sobre o homem, veio maldição sobre a mulher, veio maldição sobre a própria terra, sobre a serpente, veio a maldição entrou. A maldição entrou. O mal, ele entrou na vida do homem, e por isso o homem perde. Queridos, aí o diabo começa a atuar. Aí o diabo usurpou, roubou tudo aquilo que Deus projetou para o homem, para ele exercer com autoridade. O homem perde, o homem repassa, delega essa autoridade para o inimigo, para Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, com legalidade agora, porque o homem deu, o homem repassou, Deus deu ao homem, o homem repassa para o diabo. Tanto é que quando Jesus vem aqui na terra, o próprio diabo oferece ele na tentação: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque ele estava com aquele domínio, ele estava com aquela autoridade. Mas, queridos, nós sabemos que Jesus, ele é o segundo Adão, como diz o apóstolo, amém, amados? E ele não pecou, ele não conheceu o pecado, ele não entrou no jogo de Satanás, mas antes triunfou sobre ele na cruz. Diga glória a Deus, queridos, aleluias. Lucas capítulo 19, verso 10, abre para mim aqui na tela. Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas capítulo 19, verso 10, a gente vê aqui sobre esse poder, né? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o poder que foi dado a Jesus. Jesus mesmo disse: olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele desce com todo esse poder, o poder do reino dos céus, o poder do reino dos céus. Ele desce com esse poder para contrapor o império das trevas aqui na terra. Ele desce com esse poder para desfazer as obras de Satanás. Ele desce com esse poder para confrontar o poder das trevas. Ele desce com esse poder para retomar aquilo que o próprio Deus havia dado para Adão e Eva, para o homem: a autoridade para dominar, a autoridade para dominar neste mundo que o homem perdeu. E aí Jesus, ele retoma essa autoridade. Quando? Como? No Calvário, na cruz. Aí, queridos, vejam comigo como é que acontece isso. Como é que acontece? O que acontece, melhor dizendo, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entramos para o reino de Deus. Quando nós, queridos, entramos para o reino de Deus, todo projeto do Senhor, ele é retomado na vida do homem. Quando nós entramos para debaixo desta unção, dessa cobertura do reino de Deus, nós vamos exercer a mesma autoridade que Jesus exerceu quando esteve aqui na terra, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre todos os males.
Nós vemos, queridos, que quando Jesus esteve aqui na terra, o que ele fez? Quando ele esteve aqui na terra, ele curou enfermos, ele libertou os cativos, ele salvou, ressuscitou, operou milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ou seja, ele exerceu a autoridade dos céus na própria terra. E essa autoridade, queridos, nos foi repassada para cada um de nós. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas agora é com vocês. O Espírito Santo vai estar atuando na vida de vocês, e eu vou delegar esse poder para vocês, para que vocês exerçam esse poder. Mas pastor, como é que eu sei que o reino de Deus está realmente se cumprindo na minha vida? Vamos ver alguns motivos aqui, queridos, alguns textos. O reino de Deus, queridos, é isso aqui, ó. Olha lá em João 14, 23. João 14, 23. Como é que a gente sabe que estamos debaixo do reino de Deus? Como é que a gente sabe que estamos vivendo no reino de Deus? Jesus respondeu, disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Diga glória a Deus, queridos. Amados, quando nós vivemos no reino de Deus, quando nós entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida para o Senhor, o que o Senhor, Ele requer de cada um de nós? Que nós sejamos praticantes da sua palavra, que nós possamos guardar a sua palavra no coração, vivermos realmente esse evangelho, viver com a presença e a glória de Deus na nossa vida, porque você, irmão, minha irmã, é a morada da glória do Senhor. Você saiu do império das trevas e mora no reino de Deus. Amém, amados? Diga glória a Deus por isso. Então a unção da autoridade, a unção do domínio está sobre a tua vida, porque você vive na presença do Senhor, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na tua vida. Esse é o requisito fundamental, meu amado, minha amada, você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, você ser morada do Espírito Santo do Senhor. Você é morada do Espírito Santo, diga glória a Deus, amém? Aí mesmo em João, vamos ver o capítulo 20, o versículo 22 agora. João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Querido, querida, aquele que vive no reino de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. Aquele que vive, que está no reino de Deus, ele tem a pessoa do Espírito Santo na sua vida. E eu pergunto para a igreja nessa noite: você tem a certeza que o Espírito Santo mora, habita dentro de você? Amém ou não amém? Se você, meu irmão, tem essa certeza, se você, minha irmã, tem essa certeza que o Espírito Santo mora dentro de você, você vive no reino de Deus, amém? E veja comigo em Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos capítulo 16, como é que eu sei que o reino de Deus realmente mora na minha vida, mora na minha casa, eu exerço o reino de Deus? Em Marcos, queridos, capítulo 16, verso 17, Marcos 16, 17, diz: estes sinais seguirão aos que creem. Meu irmão, minha irmã, aquele que vive no reino de Deus, aquele que vive na presença do Senhor, os sinais seguem a vida dele. Ou seja, aqueles que vivem no reino de Deus, o poder, a autoridade
de Cristo Jesus é manifesta na sua vida. Aquela autoridade, aquele poder perdido de dominar de Adão e Eva lá atrás, quando você aceita Jesus, você entra para o reino de Deus, você está na condição de filho de Deus, e se você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, você pode exercer a autoridade dos céus na sua vida, amém? Então esses sinais, queridos, esses sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Avança para o 18, por favor. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, foi o que Jesus fez aqui na terra. Ele exerceu a autoridade dos céus aqui na terra, quebrando o agir, quebrando o mal, quebrando e destruindo todos os grilhões, as cadeias, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, manifestando a sua glória aqui na terra. Era a autoridade do reino dos céus contra o poder do império das trevas. Jesus quebrou este mal, Jesus triunfou sobre este mal, e agora essa autoridade, esse poder, Jesus repassa para mim e para você. Diga glória a Deus, queridos. Ou seja, se nós somos representantes de Jesus aqui na terra, se realmente eu vivo no reino de Deus, eu preciso exercer essa autoridade. Como é que eu sei, pastor, que estou vivendo no reino de Deus? Meu irmão, essa palavra tem que se cumprir na tua vida. Posso ouvir um amém, amados? Se ela não está se cumprindo na sua vida, você não está exercendo a autoridade de Deus. E o Senhor quer que todo o poder do seu reino, toda a autoridade do seu reino, Ele quer isso, que você exerça, que todas as áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã, sejam controladas pela autoridade, pelo poder do reino dos céus, amém, amados? Essa autoridade, esse poder do reino dos céus aqui na terra, aqui na terra. E sabemos que essa terra domina o maligno, mas contra a minha vida, contra a sua vida, não vale encantamento, não tem poder nenhum desse mal, porque nós vivemos no reino de Deus. Diga glória a Deus, queridos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer um outro exemplo? Ainda aí em Marcos, você veja comigo, Marcos capítulo 1, abre para mim, Marcos 1, 23 e 24, Jesus exercendo esse poder. Olha lá, Marcos 1, 23 e 24, estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, olha o 24, dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Amém? Ou seja, Jesus veio para exercer autoridade, Jesus veio para confrontar com o mal. Aleluias. E a gente percebe aqui que o demônio sabia quem era Jesus. O demônio, diga comigo, reconhece a autoridade. Reconhece a autoridade, queridos. Reconhece a autoridade. Então é outra questão importante. Se você vive o reino de Deus, saiba de uma coisa: os demônios reconhecem a autoridade, reconhecem a unção de Deus que está na sua vida. Posso ouvir um amém, amados? Diga glória a Deus. Olha um outro texto comigo, por favor.
Vamos a João capítulo 3, verso 1. Essa é uma passagem conhecida, no entanto, muito importante para a gente entender sobre o reino de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Pode avançando. E foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém, amados? Se nós vivemos no reino de Deus, nós devemos exercer a autoridade do reino dos céus. Amém, amados? Aqueles homens se admiraram com Jesus, por quê? Porque perceberam que o que ele fazia não era natural, o que ele fazia não era humano, mas ele fazia de uma forma especial, ele fazia com uma autoridade não humana, mas uma autoridade espiritual. Diga glória a Deus, queridos. E eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, nessa noite, que o propósito de Deus, o projeto de Deus, é que você exerça essa autoridade. Se você não está exercendo essa autoridade e está no reino de Deus, meu irmão, está errado. Não está fazendo por falta de conhecimento, porque está disponível para você. Amém, amados? Amém? Essa autoridade você tem que exercer. Esses sinais acompanharão, esse poder está liberado sobre a tua vida. O Espírito Santo mora dentro de você, o poder de Deus está sobre a tua vida, a autoridade Jesus já liberou, delegou para a minha vida e para a tua vida. Diga glória a Deus. Pode avançar. Verso 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer, olha o que Jesus vai falar para ele, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, queridos: aquele que não nascer de novo, não pode viver o reino de Deus. Ou seja, requisito para você estar no reino de Deus, sair do império das trevas e viver no reino de Deus. Como eu posso deixar o jugo do diabo, o império das trevas, uma vida de derrota, uma vida de escravidão, uma vida de humilhação? Como é que eu mudo? O que eu tenho que fazer? Você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Se você nascer de novo, você vai ter essa autoridade. Se você nascer de novo, você entra para o reino dos céus, entra para o reino de Deus. Amém? Ele vai explicar melhor para Nicodemos. Olha lá, verso 4. Disse-lhe Nicodemos: vem cá, mas como pode um homem nascer? Está falando para eu nascer de novo? Como é que pode eu nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Não estava entendendo nada. Nicodemos tinha mente natural, humana, não estava entendendo que Jesus estava falando, que o nascimento não era no campo material, humano, mas era no espiritual, nascer lá dentro da alma. Bem como o homem também não entendeu quando João Batista pregava: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E aí Jesus entra e pregando e falando o evangelho do reino, pregando e falando sobre o evangelho do reino, que já tinha chegado o reino dos céus. Jesus disse: olha, o reino está em vós.
e aquelas pessoas não entenderam, acharam que Jesus estava arquitetando a tomada do poder, queria tomar o poder político, destituir aquele reino e implantar o seu. Não entenderam nada, não era isso, não era no campo material, natural, humano. Jesus estava falando de outro reino, Jesus estava falando de um reino espiritual, do reino espiritual, do reino que não é palpável, do reino que não é um objeto, do reino que não é um lugar. Por isso que Jesus fala, olha, os verdadeiros adoradores, né, buscarão de que forma? Serão de que forma? Vão conseguir conectar com os céus de que forma? Não importa o local, mas tem que ser de que forma? Em espírito e em verdade. Posso ouvir um amém, amados? Em espírito e em verdade. Onde adorar aqui, lá, não. É local, é objeto? Não, é espiritual. Foi isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Vamos avançar, que ele vai aprofundar. Então Jesus responde e diz o seguinte: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Ou seja, é necessário aceitar Jesus, é necessário abrir o coração para Jesus, é necessário confirmar no batismo nas águas: eu sou de Deus. Você nasce no Espírito e pelas águas batismais confirma o que o Senhor fez lá na tua vida, lá no teu interior. Posso ouvir um amém, amados? Aí sim você está vivendo o reino de Deus, viver a transformação dos céus na sua vida. Amém, amados? É assim que se nasce no reino de Deus. E aí pode avançar? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Você consegue entender as coisas do Espírito? Você consegue discernir as coisas espirituais? Meu irmão, minha irmã, Satanás tem feito muita arruaça, ele tem feito muita destruição em vidas, nos lares, nas crianças, nos jovens, na sociedade. Nós temos visto como o diabo tem, conseguido penetrar e destruir vidas, destruir famílias, roubar tantos sonhos. Agora, meu irmão, minha irmã, quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele não foi enviado por Deus sem um propósito. Ele foi enviado para desfazer as obras das trevas. E quando ele veio aqui, ele fez isso. Posso ouvir um amém, amados? Ele fez isso. Ele cumpriu o papel e disse: olha, está consumado, está feito, está resolvido. Tudo que Deus ordenou para eu fazer, eu fiz. Eu retomei as chaves, retomei a autoridade, retomei o domínio. Na própria terra eu tomei. E agora, essa autoridade, esse poder, esse domínio perdido por Adão, eu, Jesus falando, eu retomei do diabo. E agora entrego para quem? Ele entrega para a igreja. Ele entrega para nós. Nós somos discípulos de Jesus. O Senhor espera, querido, querida, de mim, Ele espera de você, que nós possamos exercer esta autoridade, a autoridade dos céus aqui na terra, dar continuidade à sua missão, desfazendo as obras do diabo aqui na terra. Porque, meu irmão, minha irmã, você fica ainda passivo, você ainda fica inerte,
vendo o diabo se levantando, fazendo gracinha na tua casa, na tua família, na tua parentela, onde você está. Meu irmão, minha irmã, exerça a autoridade dos céus. Você tem essa autoridade. Jesus disse: todo o poder, toda a autoridade me foi dada dos céus e na terra. E Ele repassa essa autoridade para a igreja. Ide, vá, pregue o Evangelho, exerçam autoridade, salvem, curem, libertem vidas, façam manifestas as obras dos céus na terra. Queridos, nós temos autoridade, você tem autoridade para contrapor todo o mal. Não aceita, querido, querida, portanto, que áreas da sua vida sejam dominadas. Não aceita, meu irmão, minha irmã, o jugo do inferno. Não aceita ser escravo do diabo. Não aceita o mal na sua vida, a opressão, a enfermidade. Não aceita nenhum levante do diabo contra a tua vida. Deus, querido, querida, só espera uma coisa de mim e de você: que a gente se inconforme, que a gente se levante, que a gente se posicione, porque se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, o mal vai embora. O mal vai embora, tudo será desligado, tudo será desfeito, porque o poder de Deus é maior. Quantos creem? Diga glória a Deus, queridos. Então nessa noite, se levanta na autoridade do Senhor, se levanta, querido, querida, como voz profética, se levanta com grande autoridade e poder. E eu creio, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, que a glória do Pai, ela virá sobre a tua vida, que você, meu irmão, minha irmã, vai ser um grande instrumento de Deus para exercer realmente as obras do Senhor aqui na terra. Diga glória a Deus, queridos. Deus espera esse posicionamento da tua parte. Deus espera. Jesus, meu irmão, minha irmã, está com o coração realmente aberto, e eu creio que os céus se abrem sobre nós nessa noite, para que você, meu irmão, minha irmã, se posicione, busque, porque a glória do Senhor, ela está disponível para todos nós. Diga graças a Deus.